Olá pessoal, bem-vindos ao Azores Metal Podcast. Um podcast de heavy metal em que dois açorianos entram todas as semanas dentro do computador heavy metal e fazem um scan aos arquivos da sua memória metaleira para encontrarem e falarem sobre as músicas, os álbuns e os momentos mais marcantes. Nós somos tipo aqueles softwares antivírus, só que em vez de detectar vírus maliciosos, encontramos memórias metaleiras. Eu sou o Zé e comigo, hoje, diretamente do Alto da Memória, na linda Ilha Terceira, Mister Nuno Melo. Aí Do está. alto da memória. Está vento. Isso é para parecer que o alto da memória está mesmo muito lá em cima. Ainda está assim É- tanto. é- fica num alto, pronto. Fica no alto. Ei, tem um para-raios. Portanto, se vier uma trovoada, ride the lightning literalmente. Portanto, se vocês deixarem de me ouvir a meio do episódio, é porque a coisa não correu muito bem. É Mas, isso. em relação ao nosso software, é um software que nunca crasha. Não, isto Não. é difícil, Se- é muito difícil. Epá, é tipo aqueles programas de limpeza de memória do telemóvel. é Só isso. que no nosso Ou caso então, a gente não limpa nada, a gente mete mais memória para. É como é que- eu lembrei-me agora daqueles quando se fazia a desfragmentação do disco no Sim, Windows sim, sim, 98 sim, e a gente ficava a olhar para aqueles pontinhos a mudar e era como se estivéssemos a ver um filme, não é? Aquilo era engraçado. tal e qual. Era. Muito bom. Ou, É isso, ou, pessoal. ou então aquelas placas de memória que a gente comprava. É isso. Isso. O AMP é placas de memória. Já estou a imaginar? Já estou a imaginar. Epá, estou com mesmo falta de memória metaleira no meu PC. Ah, pá, e agora? O que é que eu vou fazer? AMP! O AMP tem aquelas placas de memória metaleira. Vou já comprar. É Tem isso. lá E memórias desde em, 1900 e troca o passo. Portanto, em vez de memórias DDR, será memórias H. HM. H2M. H2M. V, VHM, memórias VHM, Very Heavy Metal. Very heavy metal. Claro que São, todas têm comprimento, aliás, tamanho 666. É isso, tamanho de exatamente. Mas teras, 666 GB de terabytes, informação. Terabyte, é terabytes, isso, terabytes. teras. Agora Não, gigas não não. ia ser megabytes, Gigas, terabytes. teras. É, é isso. E, dito. É isso, pessoal. E depois até já pusemos um processo desde que compramos a nossa companhia aérea e estamos a ficar ricos por causa disso porque fizemos um processo a quem inventou o nome de cabo SATA para os computadores. A partir do momento que ganhamos o registro do nome SATA, Os cabos vão mudar todos os nomes, vai ficar tudo de Satam. exatamente. eh, ou vão mudar para SATA ou vão mudar Opa, para TAP royalties. ou, Isso. ou Ryanair, o que quiserem. Ou SATA quiserem, não. Sata que pode ser. Ou então, royalties, meus amigos. É Royalties para isso. dentro. Isto é assim. Isto aqui não brincamos em serviço. Diz que Satam também ficava bem, não é? Diz que já estamos. Era fixe. É bom. Era interessante. E é É isso. isso, estes Foi inícios o. do AMP são memoráveis. É, Memoráveis. só. Foi um momento. Foi um momento. Um momento de informática. AMP informática. Aqueles programas que havia de informática antigamente que era para ensinar a gente sei lá, a correr um disco. Meter a disquete. Sei que é. Isto é um barulho de uma disquete. Peço desculpa se não foi a minha imitação. Mas pronto, é isso, pessoal. Bem-vindos ao AMP AMP. informática. Ao AMP Informática. Vamos agora, se calhar, ao AMP Música, que é o que. AMP música. Último episódio. Grande tributo ao Deus Trovão. Deus Yes. Lemmy. Grande Deus Lemmy. me- Fizemos aqui o nosso tributozinho à lenda do baixo. À lenda do amplificador. O A venda Lemmy. dos O Lemmy. graves. Dos graves. O A venda Lemmy do ligou-nos. whisky. A lenda do whisky também, é verdade também. sempre com whisky. E por falar nisso, o Lemmy ligou-nos com um copo de whisky na mão. É verdade. Ele Não disse que estava com. sabia, já não tocava. Já não Não, tocava há uns o tempos. gajo ligou, disse que ficou muito surpreendido por não termos dito muita bacurada. Já sabe, não é? Tentámos. Outro que nos ligou também foi o amigo Elon Musk, é verdade. Disse que depois de comprar o Twitter,
o natural seria comprar o Azores Metal Podcast, mas nós agradecemos e dissemos que não estamos à Não venda está à também. venda, não Isto, é, exatamente. este, Basicamente a cada, resposta cada, foi. só quem ligou para aqui foi o Elon Musk, não ligou. A resposta foi: fica para aí com os teus milhões, que não há nada que compre. A gente está aqui a fazer um podcast para meia Milhões de dúzia de pessoas. pessoas. Milhões. Não, só quem ligou foi mesmo o Elon não ligou. Ainda não temos É. essas amizades. Não, o Evan parece que não é muito heavy metal, ainda não descobriu o que é bom, não é? Ele já descobriu, ele já descobriu os carros elétricos, agora que é Por o acaso novo. tenho visto uns memes dele e apareceu um que era Elon Musk, pronto, comprou o Twitter, não é? E então era outro que estavam a dizer Elon Musk compra as gravações de Metallica e junta o baixo ao Injustice for All. Ah, já é revolucionário. Já é revolucionário. Ele, ele por acaso houve aqui há uns tempos disse que ia acabar com a fome no mundo, mas achou mais fácil comprar o Twitter. Portanto, já Mais vimos fácil. que Cada um infelizmente. começa. Cada um contribui com aquilo que pode. Exatamente. Ele tem pouco, coitado, ele contribui mesmo só com o que pode. É isso. Um dia havemos de competir com ele e comprar-lhe o Twitter a ele de volta. É isto. Ou não, ou não. Mas pronto, Bem, pessoal. A gente não precisa de todos os seguidores que estão no Twitter. A gente não precisa de todos os seguidores que estão em todas as redes sociais. A gente só precisa de vocês, caros ouvintes. A nossa Shy Army, a nossa Shy Militia. Primeiro começou como Militia e acabou já em Army. Portanto, a gente não precisa de Twitters. A gente consegue que o pessoal nos siga. E é assim, pá. Poucos mas bons. True Metal fans atrás da gente. E é assim, agradecer a vocês e pronto. Mas aí, se e vocês ala quiserem, para a frente. se vocês quiserem tipo uma coisa chamada Patreon, estão à vontade. É isso, é isso. Se quiserem que a gente compre o Twitter, estão à vontade de contribuir, não é? É exato. A gente compra e torna a primeira rede social metal do mundo. É isso. Ah? Acho que seria. Não faço isso, se calhar O não é layout, não o deve layout existir. seria preto. Exatamente, isso é assim. Não, a gente devia. Em vez de um passarinho, tínhamos um corvo ou um morcego, uma coisa assim qualquer. Uma coisa mais. Um corvo, Né? um corvo. Acho que um corvo ficava fixe. Podíamos fazer, tipo, quando te inscrevias, tu escolhias qual era a década ou o estilo de metal que te inserias mais. E eu ficava assim, o layout ficava, por exemplo, escolhias air metal, ficavas com tons de cor de rosas e o caramba, e tipo, todas as fotografias de perfil tinha que ser com permanentes. Depois escolhias black metal. Exato. Escolhias black metal, tudo preto. Tudo preto Oh, e tinhas as fotografias de perfil tinham que ser com aquelas pinturas faciais. Cenas assim. Depois, depois havia os trendings na mesma. Pá, as ideias não nos faltam, só está precisamos aqui, do famoso mecenas. está aqui uma ideia. É só pegarem nesta ideia. Não se Primeira esqueçam da coisa, gente. exatamente. A primeira coisa que sempre que entrasses no Twitter, tocava as nossas notícias. Logo, que é isto, então. Também. O Twitter é para notícias, não é? Então, Espera aí, a gente se calhar mudava o nome de Twitter para Mitver. Não, Mitver ia soar a Itver. Não. metal liter, metalers, metal liters, metalers, sei lá. Pronto, é uma ideia em desenvolvimento. É uma ideia, então. Ficamos à espera das vossas opiniões, mas acho que seria uma boa, Eu acho que uma sim. boa ideia criar uma rede social. Se o Trump pode, porque é que a gente não há de poder? Uhum, Hã? uhum. Vamos nessa. Com esta frase, vamos diretamente para as notícias. É melhor, talvez. As Horas Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal, notícias do mundo cibernético metaleiro para vocês falarem durante esta semana. Uma caixinha de músicas não, notícias, bits and bytes metaleiras para vocês. Não é, Nuno? Aí É verdade. diretamente do Twitter de metal. Exato. Enquanto não houver nome melhor, será o Twitter de metal. É isso. Então, com o hashtag Metal Disney, temos Flor Jansen.
For Jensen, dos hashtag Nightwish, Agora só uh, esta. que lançou uma cover de uma música da Disney. Ela diz que é a sua primeira cover, por isso vamos ficar à espera de mais. Esta primeira foi a da Frozen, o Let It Go. Em Já português já passou, passou. já passou, já Exato. passou. Essa parte. Tá engraçado. Na fossa For Jensen, uma excelente vocalista. Um, Ela tem ar e de. Bem, ela podia ser uma uma Elsa? Elsa. Uma Acho que Elsa, sim. uma Elsa Morena? Pois é. A Elsa. Pronto. Oh, podia ser a irmã, podia ser O a Ana. Zé, A o Ana. Zé, o Podia Zé ser a só Ana. tem. O Zé só tem rapazes. É normal que não veja muito. Não, mas por acaso a gente às vezes vê Frozen. Eu tenho que repetir esta parte. O Zé só tem rapazes. É normal que que não veja muito esses. Então, Só deixa ver a parte do Olaf. é só a parte do Olaf e pronto, e está bom. Não, mas sim, seria uma Elsa. Uma Elsa já morena também é É bom. verdade, uma Elsa do Hemisfério Sul. Pronto. Passando para outra hashtag que está na moda, temos o quê? Temos o nosso amigo, nosso brother brasileiro, e com muito orgulho dizemos isto, que o nosso amigo Mário Lucas, vocês devem se lembrar dele, foi basicamente das nossas primeiras entrevistas depois do Druska, foi a nossa primeira entrevista internacional, participou no nosso programa Primeira, do... neste caso, primeira e única até agora, pronto. Temos de ser sinceros. Ei, Até o mas dia de hoje. aguardem. Aguardem que vem aí. O AMP vai. Calma, AMP goes international again. Mais um hashtag. exatamente. Hoje vai ser só hashtags. mas pronto, o nosso amigo, e é com muito orgulho que dizemos isso, e grande abraço para o nosso amigo Mário Lucas no Brasil, São Paulo. Não é que o nosso amigo, que a gente já sabia que ele cantava muito bem, mas ele partilhou o palco com o grande Timo Tolkki, o grande É, guitarrista, fundador dos Stratovarius, um grande virtuoso, e juntou-se à voz virtuosa do nosso amigo Mário Lucas e deram um concerto muito fixe. Infelizmente a gente à distância não pôde assistir, mas eu tenho, mas ficamos, tenho uns ficamos vídeos, contentíssimos. é isso, e ficamos orgulhosos. E sigam o Mário Lucas no Instagram e vejam os vídeos a partilhar o palco com o grande Timo Tolkki. E quem sabe não teremos uma reunião dos Sinfonia em que o Timo Tolkki havia substituído o maestro André Matos. Nosso amigo Mário podia muito bem fazer uma perninha É verdade, é verdade. pelo Sinfonia. Timo, se E nos pá, estás a ouvir, força. Tim, pá, não, tens aí um músico perfeito para assumir aí as botas do André Matos. É Exatamente. excelente. Em Mesmo finlandês, Timo, Frutitriki, Strubi, Matos, André, Mário Lucas. Sinfonia, Mário Lucas. Ok? O Nuno em línguas, pá, não, ninguém bate. Ninguém bate. Ninguém bate. Não, mas grande Mário Lucas, pá, espetacular. Meu. Timo E Tolkki, um não é? grande abraço, e Partilhar, um grande abraço partilhar aqui o para o nosso palco com o amigo. Timo Tolkki. Grande abraço para ele, meu. E os grandes parabéns para o Timo, pronto, para o Timo também, né? e, para, e para o Mário e Parabéns, para a equipa. parabéns ao Para... Timo por ter partilhado o palco com o Mário. Exatamente, não é qualquer um. É assim. Grande abraço aí para o Brasil, pá. Muito fixe. Vamos ao Massas Feito próximo. também, não é? Massas Feito também, vejam aí Massas os feito. Massas Feito. É É isso. verdade. Vamos ao próximo hashtag. Próximo hashtag. Próximo hashtag é um hashtag que infelizmente continua aí no mundo, que é o hashtag Covid. É verdade, hashtag Ih, Covid. O que é que esse aconteceu? é. Depois de falarmos de uma lenda na semana passada, começo com uma notícia de outra lenda, que é o grande Ozzy. Que é assim, caíram as máscaras, Pensei, menos em pensei que Portugal. ias dizer que eras tu. Podia ser. também incluo neste hashtag, mas não é esta a notícia. Portanto, caíram as máscaras, não é? Pelo menos em Portugal. E uma semana depois, o Ozzy tem Covid. Coincidências? Acho que não. Hotel, Trivago. É isto, pessoal. O homem que mordeu um morcego
uns anos antes, claro, e um que era perfeitamente saudável, tem Covid. Esperemos que o Nuno Marco não venha com a história do eu inventei o O homem que homem, mordeu o cão, tu agora sabes que. o homem que mordeu o morcego. É verdade, atendendo à idade avançada e ao estado de saúde meio periclitante aqui do Titi Ozzy, uma pessoa Verdade. fica sempre de pé atrás quando isso acontece. E a Sharon, pronto, isto já veio a público, não é? A Sharon diz que não está fácil, e se ela o diz, é mesmo de ficar apreensivo. A última vez, por acaso, que eu vi um vídeo do Ozzy com a Sharon, fiquei mesmo um bocado apreensivo. Eles estavam a falar sobre, pronto, estavam a falar sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, e epá, eu fiquei um bocado esquisito. Ele sofre de Parkinson e acho que também tem problemas pulmonares, portanto, apanhar Covid, mesmo com todas as vacinas, não é a melhor coisa do mundo. Mas pronto, o Ozzy é o Iron Man e temos de ser positivos, e ele tem um álbum previsto para sair este ano, portanto, um dos maiores de sempre. Aguenta-te aí, Ozzy. Aguenta É aí, isso. Titi Ozzy. E ele, É isso. neste momento, lá para a casa deles, só se deve ouvir ao fundo o Titi Ozzy a tossir, tipo, qualquer coisa tipo fucking Covid, fucking Covid. É coisa assim. É Ai, isso. grande Ozzy, meu. Epá, mas oxalá que não seja. Não, Não não quero há de fazer ser mais nenhum nada. episódio de tributo este ano ao Ozzy, meu. Não, pô, Nem este isso ano, não. nem os anos vindouros. Isso não, Isso isso não não. está para aí. Segue. Outra hashtag que está muito em voga na nossa rede social do Metal é o hashtag Municipal, que depois de anunciarem a sua nova cerveja que está em desenvolvimento e depois daquele grande dueto improvável no passado dia 5 de maio nos prémios Play com a grande 12 pontos, os Municipal anunciaram o quê? Eles vão, não sei se lembram de um programa que falámos aqui de concertos em lugares assim mais estranhos, falámos do grande concerto dos Municipal nas grutas de Miradair. E Exatamente. meus amigos, não pude estar, gostava de ter estado, não há problema nenhum. Blu-ray, vai ser um Blu-ray com o É concerto isso. nas grutas de Miradair. Portanto, deve estar muito fixe e vamos aguardar para que saia isso. Entretanto, se por acaso vocês não tiverem muito que fazer ao dinheiro que guardaram durante a pandemia, podem sempre fazer uma digressão pela costa atlântica dos Estados Unidos, acompanhando a digressão dos Municipal com os Swallow the Sun e os Winterfell. Não confundir com Winterfell, que era a cidade do, Game of do, do Thrones. Game of Thrones. Um, e pronto, estas bandas farão suporte aos Municipal numa tour que terá 22 dias, meus amigos. Portanto, 22 concertos ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos é caso para dizer muito orgulho nos grandes Municipal. É isso, é isso. E o nosso amigo Johnny Coast, que vive na Coast Atlântica, lá da Coast, ele é bem capaz de ir a esta tour. É isso? Pelo menos, a gente vai dizer que é para ele não falhar um concertozinho dos grandes Municipal. A gente Tem que vai ter que ser. lhe soltar, não é? Pode ser Esse que eu não que fuja. é lá Gente, capaz de não fugir. A uma gente só vai pulseira soltar para o eletrónica. episódio e damos-lhe ali uma chega só para ele trazer notícias do concerto. Não É é? isso. Mas ele, É isso. ele e uma cervejinha também, já agora. Já agora, pode ser que. Já que não chega cá nada, pode dizer Já que que. nem chega. Ai, ai. Bem, outra notícia. No seguimento das nossas notícias sobre bebidas alcoólicas, que é sempre está-se a tornar aqui um segmento aqui das nossas notícias. Exatamente, é o hashtag TarraceAmp. Os Metallica, também conhecidos por Night Shift, lançaram um novo tipo de whiskies. Rye Whiskies. Aliás, o whisky chama-se Rye the Lightning. Não Pronto, podem ver nada a ninguém. É é, triste. É tal coisa. Vem um podcast. Um podcast que não vale nada. não vale nada, mas Azores. o Elon Musk já tentou comprar. Exatamente. É um podcast que não vale nada. Um Azores Metal Podcast, sabe o que é? Inventou uma bebida chamada Amp Under Ice, inspirada numa música de Metallica. Vêm os próprios Metallica. Não podem ver nada a Próprios. ninguém. E nem sequer tentaram inspirar-se noutro álbum, tipo fazer sei lá, um Master of the Whiskies, sei lá, uma coisa Master assim. of the Whiskies, um And Dry for All.
Qualquer coisa assim? Não. É do Vai, iPhone off como. vão logo. Vamos também ao mesmo álbum e fazem o Ride of Lightning. Não pode ser, pá. Não podem ver nada a Sim. ninguém. Isto vai ter que começar a avançar com processos. Vai ter que Pá, não ser. faz sentido. Não faz Não vai sentido, ter. pá, não faz sentido. Mas pronto, o que vale é que eles são os Night Shift e a gente deixa, não é? É isso. Por acaso, o Rye Whisky, o Rye Whisky são feitos, isto é para os conhecedores de bebidas alcoólicas, não é? Mas vamos aqui já dar aqui um bocadinho de conhecimento que a nossa malta também gosta, não é? Para os que conhecem bem, os Rye Whiskies têm de ser feitos com 51% de centeio, enquanto os Bourbon têm de ser com 51% de milho. Ora, Ok. como nós somos da Ilha Terceira e há muito milho lá, nós Para as obviamente vacas. gostamos mais de Bourbon. Não, a sério. A razão é porque os Bourbon são mais docinhos que os Rye. Mas pronto. Os Metallica, ou os Night Shift, têm uma das primeiras, por acaso, têm uma das primeiras parcerias com as bebidas alcoólicas, não é? O que não deixa de ser irónico, não é? Quando um dos seus líderes foi por mais de uma vez para clínicas de reabilitação. Pronto. É assim, quando Ah, conheces o meio, aproveita. Queres bem, aproveitas, não é? Se não podes vencer, junta-te a eles. É isto. Exatamente. É verdade. Eles têm uma parceria com a Blackened Whiskies, Kentucky, ou que era. E uma coisa curiosa, por acaso, nestes whiskies, nessa parceria que eles têm, é que eles dizem que todos os whiskies que são feitos pronto, na destilaria de whiskies, é que todos os whiskies são expostos a música, e obviamente esse tipo de música chama-se black noise. Ou seja, Ah, há white noise que é aquele barulho dos aspiradores, ou o barulho sei lá, aquele barulho que se usa para adormecer bebés, pronto. E depois já o black noise. O black noise é tipo o álbum Ride the Lightning. tá bom. Engraçado isto, não é? Muito Não, fixe, pá. agora imaginei-te a adormecer, a adormecer os teus filhos com um aspirador. É verídico, não com o aspirador, mas ele adormece muito mais rápido. Adormece muito Ok. mais rápido. E há uma aplicações no telemóvel só do white noise. Pessoal que está agora a ter bebés, né, vão pesquisar aí. Aplicações white noise. Dá Ou jeito. isso, ou as covers da Disney de Nightwish. Também serve. É isso. Ou aplicações black noise. Temos que começar a fazer. É isso, pessoal. De, Está feito de notícias. hashtags noticiosas estamos. Vamos, se calhar, para a hashtag mais trending de sempre, que é a hashtag AMP episódio. Ou, É isso. ou AMP tema. E Amo depois já tema. à frente vai voltar. E É hoje isso. vamos-vos levar. Hoje vai ser um episódio a preto e branco. Vamos, vamos, Black and white. É isso. vamos para trás e vamos para o grandioso episódio em que vamos falar dos famosos anos 70s. É verdade. Os, os famosos anos dos hippies, os famosos anos do Peace and Love, os famosos anos dos grandes Woodstocks, etc. e tal. Vamos falar do início da gênesis do metal. A música Grande metal, sinónimo. a música metal, que é a música que nós gostamos e adoramos. Sem mais Apreciamos, demoras, e apreciamos. apreciamos, não é? E sem mais demoras, passamos aos grandes locutores, Ites. locutores do Azores Metal Podcast, o grande José Vieira e o senhor Nuno Belo. Fiquem contentes e apreciem. Olá pessoal, bem-vindos Olá aos Azores. pessoal, bem-vindos ao Todos Matam Podcast. Estamos em 1970 É e verdade. nós dissemos que voltávamos a percorrer décadas e como o É, nosso por acaso, DeLorean já tem gasolina suficiente, é verdade. é verdade. Metemos Já, no já alto da memória, deixámos ele descer por lá abaixo e aquilo depois desengatámos, desengatámos e olha, e foi o que Deus olá, quis. E foi o que ela, Deus quis e pronto, íamos, fomos parar, íamos fomos chegando parar no ao, íamos 1970. chegando ali à Marina e foi sorte, porque senão a gente ia se Foi espetar só contra um voeiro que estava lá para. não, fez rampa e seguimos E ela, e pronto. E é neste isto. momento, Vamos. neste momento sinto-me um pouco apertado com estas roupas já anos 70.
estas calças muito apertadas e depois já a boca de A sino, boca de sino. e estas camisas com uma gola que vai também da América, por assim dizer. Eh, mas pronto, mas por acaso gosto de. Perdi a minha barba e estou só com aquele bigode à Só com o motoqueiros, bigodinho. aquele bigode que vem aqui quase até ao queixo. Está fixe, está engraçado. Está fixe. Pronto. É verdade. Há um cheiro a cannabis no ar. Eh, acho que viemos Substâncias para mesmo psicotrópicas. a Woodstock. Acho que estamos mesmo por É, aqui. Não é. sei se pedimos desde já desculpa se o som não foi o melhor, mas estamos em Anabosque. Não é a Isso, mesma estamos coisa. em analógico. É isso, É isso. pessoal. Tá lá. É verdade. Grande, vai ser. Vocês já sabem o que é isto. Este é episódio para relembrar eventos importantes. 10 anos. 10 anos, a década de 70, que originou muita coisa no metal. É verdade. O tal The 70s Show, que nós vamos fazer hoje. Falar de algumas músicas icónicas, algum acontecimento de algumas bandas, bandas que originaram outras coisas, não é? Já sabem que aqui a rede cibernética AMP só apanha algumas coisas. É demasiado. Ainda por cima, Há sempre demasiado peixe para a rede AMP. Sempre. ainda por cima é 1970, que isto nem sequer Isto não 56 estava. capas chega. Não, É, isto é 28 capas. E portanto, alguma coisa vai escapar, mas pronto, já sabem como é que isto funciona. O Nuno vai meter aí o gravador e vai fazer rewind para 1970. Aliás, nós já estamos lá, não é? já estamos lá, já estamos lá. Já A estamos em gente, 1970. vamos se Isto calhar para chegar dólares. puxar a fita atrás, não é? Para isto gravar desde o início. Arranjei aí um lápis que isto desenrolou um bocadinho. Isto. Aí está. É isso. O pessoal, 1970. o pessoal nascido para aí depois de 2000 não está a entender nada dos Não está a últimos entender minutos nada. do. Mas está tudo. Obviamente, nós não éramos nascidos também nessa altura, nenhum de nós, mas pesquisámos aqui o mundo do Twitter de metal para sabermos o que é que se passou nessa altura e não só, né? Mas muitas das coisas que ouvimos atualmente e muitas das bandas que gostamos tiveram origem nesses anos. Foram os anos da fundação do heavy metal, foram anos em que se criou um template pelo qual muitas bandas criaram o seu som e o seu estilo. Ainda queriam? Não havia, e ainda criam, não é? Não havia a panóplia de estilos de metal que atualmente conhecemos. Pronto, não era? Aliás, como todos os estilos de música, o heavy metal foi uma conjugação de muitos outros que levou pronto, ao termo heavy metal, desde o hard rock ao blues, a influências até fora da música, do estilo dos motoqueiros, do estilo de vestir, do estilo de cabedal, pronto, muitas outras coisas, não é? E coisas que contrastavam com os movimentos outros movimentos que estavam naquela altura, como o disco, como o pop, como, sei lá, como outras coisas que apareceram por lá, não é? É verdade. E pronto, a E primeira coisa que eu vou falar, diz-me. eu ia só dizer que a gente muitas vezes tem tendência a dizer que os anos dourados do metal foram os anos 80. É Mas se a verdade? gente, se a gente for ver assim, se calhar foi a altura que o metal foi mainstream, não é? Assim, estava mesmo É, na moda. Mas a gente se for ver bem, os anos 70 acabam por ser um bocadinho ainda pois melhores, é. não é? É porque Ainda tem. É as bandas OG, não é? As bandas originais do heavy metal, se calhar exatamente. foram aí. E por E a acaso a gente, gente, a gente começou por aí. A gente começou por fazer um episódio. O nosso primeiro episódio deste estilo foi em 1980. é verdade. Mas realmente depois começámos a pensar, não, pá, realmente isto começa antes. Isto não é. Isto até podíamos falar antes de 1980 e foi isto. E foi isto que nos levou a fazer o episódio de hoje. Que vamos começar agora. É isso. Já está a começar há muito tempo. Não, eu ia dizer que pronto, em 80 tu ouvias heavy metal e a alternativa era, sei lá, uma Madonna, um Michael Jackson. Nos anos 70, tu saías ali do que estava a aparecer, dos Black Sabbath, Judas Priest, mesmo Iron Maiden, não sei o quê, e tinhas Bostons, Bruce Springsteens, Blondies, ou seja, andavas sempre ali no género de música que um gajo, pelo menos eu considero mais música, que é música mais trabalhada, com banda, eh, e não a evolução que há hoje em dia, que a gente sabe o que é, não é? Uma pen faz música, e autotunes e etc. Ou seja, Exato. isto é
sem dúvida que A também música nos anos. era mais natural, mais Era o que eu ia dizer, tu parece nesta mais altura. crua, mas mais, não é, o termo não é crua, mais Para pá, já a gente está numa altura em que é muito difícil criar já alguma coisa. A gente já basicamente melhora o que já existe. Nesta altura estava a aparecer tudo de novo. As guitarras elétricas, tudo. E, eles estavam a criar, estavam a experimentar o que estava a aparecer de novo e criaram este género musical pá, que ainda hoje em que dia é um ainda hoje, espetáculo. é. Uma coisa polémica que muita malta, muitos críticos profissionais até dizem, é do início dos tempos do heavy metal, sobre qual é que é a primeira banda de heavy metal de sempre. É verdade. E há sempre duas no baralho deles. No baralho, pronto. Que é os Black Sabbath e os Led Zeppelin. Uhum. E, por vezes, até usam uma terceira carta, mas é uma carta mais escondida, que é os Deep Purple. Pronto. Dessas três, para mim, os Black Sabbath são, para mim, é a banda de heavy metal. Pronto, mas isso é para mim, não é? Mas pronto, logo a começar, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Uma coisa, elas todas têm em comum. Para já, boa música, não é? A outra é, todas foram criadas em Inglaterra. E todas foram criadas antes dos anos 70. É Só verdade. que nos anos 70, aí é que vão começar a meter o termo heavy metal lá para cima. Agora estou-me a lembrar aqui uma que se calhar esta pode não ser a última vez que levamos o nosso DeLorean a passear no tempo a descer a rampa do Alta Se calhar ainda vamos à época de 60. Não sei. Estou aqui a lembrar por causa do Helter Skelter dos Beatles, dos Pink Floyd, que veio influenciar Os da algumas Who, bandas, os da Who, ou seja, nós, se quisermos, o nosso DeLorean pode andar em todas as é, décadas quase. a gente se calhar vai Temos ter é que ver se que. tem gasolina para isso, não é? A gente se calhar vai ter que pô-lo a descer da Serra de Santa Bárbara É para melhor. ganhar mais. Para ganhar um bocadinho mais de velocidade, para chegar aos 60. A gente quase não chegava aos 70 aqui. Mas pronto. Olha, mas vou Mas falar só que estava aqui a falar dos Black Sabbath, vou falar logo aqui no início. No início dos anos 70 aparece o álbum para mim, que é o álbum seminal, ou o álbum, eh, pronto, o álbum original dos álbuns de metal. Aliás, vou falar aqui de dois da mesma banda, dos Black Sabbath, mas o primeiro, que é o falar o álbum da capa icónica Black Sabbath com o álbum Black Sabbath. Né? o álbum da Já falámos capa aqui, mas que geralmente exatamente. provoca fenómenos paranormais no hangar É de Zé. exatamente, que tem ali. Já falámos aqui muitas vezes deste álbum. Álbum é o álbum original. O som, eu adoro o som deste álbum. A música Black Sabbath, com aquele riff que atravessa a espinha toda, ou tudo, né? O tal do trítono do diabo, Diabolos, in música. E depois aquela grande frase do grande Titi Ozzy: What is this that stands before me? Figure Uhum. in black which points at me. Ou seja, aquela figura da capa, não é? Excelente. Depois também a Nib, não é Nib, não é o pessoal que se calhar mais, não é Nib de Iban nem nada disso, não é? Mas é a música deste álbum, que é uma música em que a letra é do ponto de vista do próprio diabo. Ou seja, os Sabbath aparecem em 1970 e são logo conotados como música do diabo. Mas depois vai-se ver na carreira deles e, não, e na carreira e nos intérpretes, nos músicos que faziam parte daquela banda, e não era nada disso. Não tinha nada a ver com o diabo, nem. Não, É muito mas, fixe. mas, é, mas é também uma coisa que faz logo chamar a atenção, que é esses temas, usar esses temas nas letras das músicas que mais ninguém, até naquela altura, usava, não é? Por acaso há uma coisa neste. Isto até dava um episódio. A influência do diabo na música. O heavy metal tem muita influência dos blues. Uhum, Muitos dos licks das guitarras, muitas coisas, tem muita influência. Por falar nisso, no outro dia vi um documentário do Robert Johnson. Robert Johnson era um músico de blues negro que influenciou artistas como, por exemplo, Bruce Springsteen ou Keith Richards. Um dos grandes músicos guitarristas de blues, sempre. E então, ele é conhecido por ser um dos que iniciou
o Clube dos 27. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles grandes artistas que morrem aos 27 anos de idade. Uhum. E no caso dele, a lenda era que ele tinha vendido a sua alma ao diabo. Ou seja, a lenda é que ele não sabia tocar muito bem guitarra, mas chegou a uma crossroads, uma interseção, e encontrou o diabo, não é? Estava lá o diabo, e disse: Ok, diabo, quero saber tocar guitarra muito bem. E o diabo: Ok, então vais saber tocar, mas vais-me vender a tua alma. Pronto. E foi assim que ele começou a tocar. Isso é, obviamente, uma lenda, não é? Mas a verdade é que o blues em si, é conhecido por ser a música do diabo. E porquê? Porque quem tocava blues eram os escravos negros norte-americanos, não é? E Uhum. estes eram vistos como uma má influência na sociedade branca da altura. E os Sabbath vêm e tocam uma música com uma grande influência de blues e com letras influenciadas, pronto, ou com letras com alguma conotação ou com partes alusivas ao diabo. Mas É isso. continuam vivos e continuam cá espetacular. É Muito, isso. muito, muito, muito fixe. E pegando um bocadinho por aí, um bocadinho na gênese disto, estavas a falar de Led Zeppelin, por exemplo, que para mim ainda vão buscar muito ao rock and roll, hard rock, Sim, sim. ainda não considero tanto heavy metal. E também porquê? Porque se formos a comparar com Black Sabbath, por exemplo, eles ainda não usavam aquela distorção na guitarra tão grave, não, já tinham os riffs não eram tão pesados, ou seja, isso tudo, Sim, eu os eu Black, eu eu também como disse, eu também concordo. Para mim, Black Sabbath é a eh, minha banda que originou o heavy metal, mas os Led Zeppelin, pronto, há quem diga que também foram ou são uma das bandas que originaram o heavy, mas para mim não são, porque para mim é como estás a dizer, os Led Zeppelin não são puramente metal. Tem muitos elementos, tocavam algumas músicas que tinham elementos de heavy metal, que se foi, que uhum, veio a dar o heavy metal, não é? E grandes, grandes álbuns, dos álbuns que eu mais gosto, músicas como a Black Dog, por exemplo, que é tipo mesmo, podia bem ser uma música de heavy metal, ou a mas Immigrant Song, a Kashmir, muitas, não é? eu quase que consigo dizer mais, e se calhar alguém vai me matar por dizer isto, mas se calhar eu quase que dizia que Led Zeppelin quase que originam o hard rock e os Sabbath o heavy metal. Ou seja, eu consigo ir buscar, por exemplo, É que eu esse, não vejo os Led Zeppelin, para mim, é difícil de é muito difícil de categorizar, dizer-lhe qual é a categoria sim. dos Eu Led estou a Zeppelin, dizer, eu estou a dizer no sentido que eu que consigo pegar, originaram, não é? eu consigo pegar nos AC/DC, nos Aerosmith, nos Guns N' Roses e associar mais Uhum, a Led uhum, Zeppelin isso. do que a Black Sabbath, mas depois pego nos Maiden, nos, uh, Não, não nos chegas lá, a Scorpions. linha parece que não chega lá, não é? Exatamente, já vai para o Sabbath. E é um É bocadinho isso. nesse sentido que, Mas que aí é- no eu meio, concordo aí no contigo. meio, não, mas aí no meio, aí é que entra a terceira carta, que é os Que é Deep Purple. os Deep Purple, que misturam tudo. É verdade. Os Deep Os Deep Purples, Purple continuam a não ser puramente metal, não é? E, mas são altamente importantes na influência que tiveram em bandas de heavy metal. Logo a sim. começar por um dos maiores, aliás, o riff que toda a gente queria tocar, que é o do Smoke on the Water, Uhum. o álbum Machine Head, que até veio dar nome Uma disto, que veio banda? dar influência ao nome de uma banda de heavy metal, os Machine Head. Epá, eu acho que está ali no meio. Smoke on the Water com o Richie Blackmore, com o Ian Gillan. Sim. Eu acho que é O, mesmo. o, o próprio Richie po- Blackmore que depois vinha a formar os Rainbow com o Dio. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas os Deep Purple hoje em dia seria considerado se calhar mais pop psicadélico, né? Ou pop progressivo. E, A e questão é eles. que eu acho que eles têm álbuns muito diferentes. É, Eram bandas que experimentavam muito.
como os Pink Floyd, era como isso mesmo que eu ia dizer. bandas que iam experimentando isto e aquilo, pronto, não eram bandas que a gente sabe que eram naquele estilo do princípio ao fim. Eram bandas que iam, era como estavas a dizer, eram estilos que estavam a nascer, que não havia categoria, Exatamente. que iam apanhando um E, do outro. e era tão bom, e pronto, e a gente aqui está a puxar a brasa à nossa sardinha, mas a gente se pensar bem faz sentido, eles criaram um estilo tão bom que conseguiu depois ramificar sei lá, já deve ir em dezenas, não é? É capaz, sim. De estilos. Então agora com os cores todos que andam a aparecer, isto já vai para as centenas talvez. Uh, mas eu estava a dizer que em relação aos Deep Purple, que era uma coisa que eu achava muito interessante quando a gente ouve músicas daquela altura. Interessante a certo ponto, mas por outro até às vezes torna-se um bocadinho demais. E que eu acho que em relação aos Deep Purple que depois influenciou também muito no heavy metal, que é os solos longos, muito Sim. a parte instrumental muito longa. E a gente percebe que naquela altura estava a aparecer tanta Eles têm coisa. logo eles têm logo um instrumental se não estou enganado, eles têm um instrumental na Machine Head. No álbum Machine Head, eles têm um Sim. instrumental. E se a Tipo, gente for a ver bem, se a gente for a procurar vídeos dos Deep Purple ao vivo nessa altura, tu tinhas a parte cantada e depois tinhas uma parte enorme, quase de improviso, uhum, quase uhum. uma parte, entre aspas, jazz, no meio da música, que era, vinha o gajo do sintetizador, dava-lhe a ouvir no sintetizador um bocado. Vinha o Richie Blackmore, dava-lhe na guitarra. Depois quase que havia aquelas batalhas entre sintetizador Sim, sim. e guitarra. E tu percebias mesmo que aquilo era o experimentar na altura, era o ver se saía bem. Que É, essas bandas nisso foram deram quase. muita importância. É Foram quase. pioneiras, É foram isso. pioneiras, não É quase um bocadinho como. Eles eram mal vistos, porque era o pessoal de cabelo comprido, quase anárquicos, eram mal vistos por causa disso, o que influenciavam mal os jovens na os Black altura, Sabbath a cantarem músicas a falar no diabo ou assim, que pronto, exatamente. E, era mas eles eram quase como os compositores que a gente hoje em dia considera os compositores de música clássica. o Eles, próprio Ritchie Blackmore, por acaso falaste nisso, o próprio Ritchie Blackmore, ele diz que o riff do Smoke in the Water, as pessoas começaram a gostar muito deste riff porque ele era tão simples, porque ele diz que se inspirou numa das sinfonias de Beethoven. lá Agora não sei está. qual é, se era a quinta sinfonia, acho que era a quinta sinfonia, porque era tipo, pá, não sei explicar isso. Eu sei que ele se inspirou naquele porque era tão, o início era muito, muito básico e as pessoas gostavam disso, porque já tinham ouvido aquela melodia há algures. Eu acho que se algum dia, daqui a muitos anos, alguém quiser catalogar, eh, imaginemos que estamos no ano 3050. Eh, Episódio 4550 do Azores Metal Podcast. Exatamente, já feito pelos nossos tetanets. Não, não por nós, porque a gente já está a viajar no nosso DeLorean. Também é Isto em verdade. 2045 o DeLorean vai estar mesmo a funcionar. É isso, é isso. Tens razão. Mas imaginem, em 3050, e o pessoal vai dizer: não, o que a gente chamava música clássica no século XXI já é mais clássica, vai ser, sei lá, extra clássica. Uhum. E qual é o tipo de música que, na minha opinião, eles podem ir buscar a seguir a isso? É o heavy metal. Ou rock, o que lhe quiserem chamar. Porquê? Porque, da mesma maneira que Beethoven, Chopin e não sei o quê pegaram nos violinos, nos pianos, etc., e criaram sinfonias e melodias espetaculares, eu acho que não há outro estilo de música que consiga ter pegado em, em guitarras, neste caso, quando apareceu a parte eletrónica e consegui fazer novos arranjos e tudo. Eu acho que não há outro estilo de música, Eu compro essa ideia. não é? Eu acho que não há outro É, estilo de é. música que possa ser considerado clássico daqui a muitos anos, porque Eu acho que tu da mesma maneira que precisas de saber tocar e saber e perceber alguma coisa de música. O que é? Vais dizer o quê? Em 3050 vais dizer um DJ que
pegava numa coisa e misturava músicas já feitas. Isso é que era fazer música? Não. Quando pegava numa folha em branco e fazia uma música. Hã? Claro. Estou a vender bem Eu o acho meu, que sim. meu Eu peixe. acho que sim. Eu acho que Pronto, estás a vender bem. está feito. Muito obrigado e Nuno Não. SVF da Building. Tum, deixa cair o microfone. Não, mas é verdade, Mic pá. drop. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que temos aqui. Epá, mas olha, mas voltando aqui aos Sabbath, realmente, pá. Foi 2 álbuns logo ali, vou falar só neste, era o Black Sabbath, e o a seguir, o Paranoid. War Pigs, Paranoid, Iron Man, Planet Caravan. É só clássicos neste álbum. Eu não sei se já falei aqui no AMP sobre isto, mas há uma série no YouTube da Gibson, que ela faz sobre o pessoal que toca Gibsons. Mas já falei nisto? Não sei se já falei. Já falaste do E Mustang. há- não, mas sim, ok. Mas há uma que eles fazem com o grande Tony Iommi. Epá, aquilo é lindo. Vocês têm que ver isto. O Tony está sentado num trono, num cenário tipo igreja, mas é mesmo tipo um trono tipo do Papa, ali sentado, vestido todo preto, com uma cruz ao peito, que é aquela cruz dele, não é? Com a sua SG ao lado, e depois Ok. ouvi-lo apenas ele a falar. Estas entrevistas da Gibson, tu não ouves o entrevistador a falar, só ouves o artista pronto, a responder à pergunta, né? Epá, mas é espetacular. Tu ficas preso só a ouvir o homem a falar. É mesmo. É, é o padrinho do heavy metal. É Mr. isso. Tony Iommi. Epá, E e que- pronto, o Richie Blackmore que estava a falar dos Deep Purple, depois vai juntar-se com o grande o Ronnie James Dio e criam os Rainbow. Os Rainbow com o Ronnie James Dio têm aquelas letras e aqueles temas mais míticos, mais de fantasia, que ainda se calhar não se encontrava muito no heavy metal, mas que acabam por ser um dos pioneiros de um dos grandes géneros atuais de metal, que é o power metal. Exatamente. Estas letras de fantasia, estas letras de, de olha, de épicas, de músicas épicas, de músicas de míticas, não é? Acho que sim. É muito interessante olhar para a música hoje em dia e andar para trás. Ver onde é que É, eles pá, foram buscar essas influências. é É verdade, é muito verdade. interessante. O que te ia dizer em relação aos Black Sabbath é que tu estavas a falar aí desses álbuns, são todos grandes álbuns, mas que no fim dessa década faz com que, ou seja, quem te ouve a falar sobre isso diz: "Epá, essa banda foi sempre por aí abaixo um espetáculo", mas não. No fim dos anos 70 sai o vocalista, o grande Tito É Ozzy. verdade. É verdade. E entra o Ronnie James Dio. É verdade. Os E, Sabbath lançam uns quantos álbuns nesta década de 70. Uns quantos. Pronto, o primeiro é o Black Sabbath e o segundo Paranoid, Masters of Reality, pronto. Uns quantos. Mas para mim, estes dois primeiros são tipo os maiores deles. São tipo aqueles mais que eu mais me identifico com os Black Sabbath. Claro que depois sai o Ozzy no final da década, como eu não estava a dizer, entra o grande Ronnie James Dio, que saiu dos Rainbow do Richie Blackmore e cria também um dos grandes álbuns dos Black Sabbath, que é o Heaven and Hell, que também é uma grande obra-prima do heavy metal. É verdade. e uma banda que já começava a aparecer por aí nessa década, que o pessoal do metal não fala muito, às vezes parece que tem um bocadinho de vergonha de usar como influência, e que para mim eu acho que influenciou muito também, eram os Queen. Os Queen. Sim, grande Freddie Mercury. Tipo, Exatamente. Os Queen já andavam nos anos 70 a aparecer e que fizeram grandes coisas muito boas, traziam muito o piano também, não é? Um, Depois tinham aquele grande frontman, que se calhar é o melhor de sempre, o grande Freddie Mercury à frente, com aquela voz que se calhar na altura não aparecia tanto, aquela voz mais aguda, mais aquele vozeirão, basicamente. Aquele homem tinha um vozeirão espetacular. E eu acho que Queen os Queen influenciaram, eu acho que inf- influenciaram muito, e mesmo na questão das vozes, da voz, não é? E dos Uhum, frontmans, influenciou muito, 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 e mesmo nos riffs, não é? Do grande, sim. pá, é O espetacular. deixar de ser aquele frontman só agarrado ao microfone
Quase. Uma cena, uma cena. O próprio Ozzy evoluiu a partir daí. Que o Ozzy, quando apareceu, era agarradinho ao biotripé, a abanar com a cabeça e depois começou a correr pelo palco. E, É que há uma cena engraçada naquele documentário que eu vi. Eles estavam a falar da figura do frontman, a uhum, figura e de como é que se tinha chegado a essa figura na música. Porque não é a música antes, ou as bandas antes, não tinham propriamente um frontman. Robert Johnson é do início dos anos 1920, por aí. Não havia propriamente uma figura de frontman. Então eles dizem que o frontman veio da igreja, de quando as pessoas iam à igreja e os reverendos, os padres, não é? Cantavam na igreja e eles chegavam-se à frente, tipo aqueles padres tipo gospel, chegavam-se à frente e eram o frontman daquelas pessoas. E a influência dos frontmans da banda é isto: é chegar-se e. hum, é engraçado esta interpretação. É quase como quando a gente olha para o Freddie Mercury, quando a gente olha para o Ozzy, nós quase que vemos deuses, quase que vemos frontmans de uma religião, que é a música neste caso. muito Esta frase interessante. agora. Ah? Isto foi uma Isso frase. depois a gente. A Esta gente, frase. eu acho que Frontman. a gente vai chegar ao fim e este episódio do Wamp vai ser usado em seminários para vender o metal. Eu Palestras acho que para sim. vender o metal Palestras, é meu este Deus. episódio do Wamp. Não, mas é verdade. Nesta Ah, pá, altura, outra voz também, que já agora que estamos a falar de vozes, outra voz que temos que falar aqui, eh, de uma banda que também, pá, são sinónimos com heavy metal, são os Judas Priest. é verdade. Como a gente já falou aqui do bolo metaleiro, não é? A massa do bolo é uma mistura entre os Black Sabbath e os Judas Priest. Aliás, normalmente as pessoas dizem que os Black Sabbath inventaram o heavy metal e os Judas Priest aperfeiçoaram, não é? Vamos ver, não é? Mas os Judas formaram-se no final de 69, mas depois tiveram aquelas tais alterações no seu line-up e acabaram por lançar o seu primeiro álbum, o Rock and Roll, aquele da carica da Uhum. Coca-Cola, só em 74. Ainda lançaram uns quantos álbuns nessa década, eh, pronto, não é? Mas só no final, só no início dos anos 80 é que entra o clássico do British Steel. Mas isso é de outra década, não é? A influência, o que não é de qualquer época, não é nenhuma década, é a influência que os Judas Priest tiveram na maioria das bandas que pessoas como nós que adoramos heavy metal gostam. Desde o som, desde aos duelos de guitarra do KK Down e Glenn Tipton, desde à voz e ao estilo do Rob Halford. São uma Uhum. banda que mudou o heavy metal. Mudou ou moldou o heavy metal. É aquele tempo, é aquela massa, como é que se É chama? verdade. A massa Aquela mãe. outra massa mãe, não é? Vamos avançar, senão usei daqui a bocado está outra vez a dar uma receita de pizzas mas sim, concordo contigo. Epá, mas nesta altura, isto era uma altura excelente para se viver. Anos 70 e anos 80 para mim, em termos de música, porque temos as bandas todas que falámos e também estavam a aparecer AC/DC, Claro, Scorpions, exato. Kiss, eh, epá, tantas. Por exemplo, os Rush, que também O Rush também. dentro Vão do. ter muita influência, por exemplo, nos Dream Theater, É verdade, de serem tão progressivos. é verdade. Tínhamos o Van Halen também a mostrar o que era tocar guitarra e muita gente aí atrás disso. Eh, o Van Halen Pá, mostrou. não. Há muito guitarrista ainda hoje em dia que quando começa a tocar quer tocar um terço do que o Eddie Van Halen tocava. E, eu Eu em acho, termos. eu acho que os Van Halen, em conjunto com outra banda que estavas a falar aí, que é os Kiss, Uhum, esses dois eh, juntaram-se e influenciaram um género em particular de metal, que é o air metal ou o glam metal. Porquê? Porque o air metal é o metal do glamour, o metal do espetáculo. Os Van uhum, Halen são criados nos inícios dos anos 70, os irmãos Van Halen, Alex e Eddie, e basicamente qualquer pessoa que pegava numa guitarra sonhava
sonhava, só podia sonhar mesmo em tocar como o Eddie. E depois, o estilo deles, David Lee Roth, a forma de vestir de David Lee Roth, a forma de ser um frontman do David Lee Roth, Sim, de um lado para o outro, a dar saltos de pernas abertas, isso, isso conjuntamente com os Kiss, com aquelas máscaras faciais dos Kiss, a com forma as de vestir action dos Kiss, figures. assim, aquele espetáculo todo, isso influenciou inúmeras bandas de air metal, como os Motley Crue, como os Twisted Sister, sei lá, como os Poison, como Aham. imensas bandas que podiam cair, né, que foram buscar influências a essas duas bandas, Foi, aos também, Kiss foi e aos Motley Crue. exatamente isso que estás a dizer, foi o juntar o espetáculo ao concerto. Em vez de ser só a Sim, banda lá a tocar, eles davam. Então os Kiss era com fogos de artifício e mil e uma coisas que hoje em dia a gente acha normal e é muito usado os fogos de artifício sim. e as chamas em palco e Os tudo. Kiss foram pioneiros nisso. Exatamente. O Alice Cooper, Rob Alice Zombie, Cooper. onde é que foram buscar essas influências? Aos Kiss, muitos deles. Claro. São bandas mesmo. Outra que falaste aí, Scorpions. Scorpions também é outra banda para mim que tem de ser sempre referida como uma das bandas influenciadoras de heavy metal e foi criada em, 1900, Sim. em 1970, não Se sei, estou calhar, se capaz, calhar mas não foi em lhes, 1970, se mas calhar não lhes é dado o devido valor. eu acho que não. Se calhar por serem, não sei, por não serem ingleses ou não serem americanos. Ah, Sim, porque fala-se estes muito. alemães, Há muito aquela coisa de querer fazer a New Wave of British Heavy Metal e não sei o quê, quererem muito sim, fazer. mas nunca se fala. Fala-se, para mim, acho que se fala pouco. Fala-se pouco nos Scorpions. Os Scorpions lançam um álbum, o primeiro álbum dos Scorpions chama-se Lonesome Crow. Ou seja, os escorpiões alemães lançam o seu primeiro álbum que se chama Corvo Solitário. A sério, eu Exatamente. gostava muito de animais, na altura não. A Era, sério, era, não é? era já para pensar É, na nossa era- rede social, né? Com o Corvo. é o único álbum que tem o grande Michael Schenker, o único, aliás, o irmão Schenker, que não é Rena, e um dos principais, um dos, pá, um dos principais guitarristas ehm, tão influentes, quer no estilo de tocar guitarra, quer no seu próprio estilo de vestir. Veja, o Nuno aqui há pouco tempo falou da influência que o Kate K. Downing, ou pelo menos que O Schenker parecia teve. que o Kate não, é? O Schenker viu que o K. K. Downing parece que tinha ido buscar toda a influência nele, não é? Parece que Uhum. tinha-se vestido como ele. Os Metallica, quando o Kirk usava aquelas Flying V grandalhonas, isto é Michael Schenker, isto é Rudolf Schenker, isto é Scorpions. Tudo. As músicas épicas, Wind of Change, que falámos aqui. Os Scorpions são mais considerados, se calhar, hard rock, mas eu acho que tem tanta influência, tem tanta ali coisas que as bandas de heavy metal atuais foram lá buscar que é incrível. Não sei. São uma banda que devia-se dar mais valor e eu acho As que tem a próprias ver com isso. baladas. É. As As próprias próprias. baladas, as power ballads. As power ballads, power rock ballads ou power metal ballads, muitas delas, de vez em quando aparece sempre lá. De vez em quando não, tem de ter sempre baladas dos Scorpions lá. O Steve Loving Incrível. You. É. Toda a gente conhece o Steve Loving You, mesmo que não goste de metal, gosta de cantar o Steve Loving You. Outra, Se bem que já saiu mais Aerosmith. tarde, né? Aerosmith também falaste. Grande Steven Tyler, não é? E do grande amigo José António Pereira, o Exatamente. amigo, o amigo Joe Perry, também nasceram nesta década, O, mais de hard o rock. Joe Perry é descendente de. É o tal descendente, É ele é descendente de descendente. portugueses. Ele Exatamente. chama-se José António Pereira. O Pronto. nome dele é José É, António pois Pereira. é, pois Ele é, é pois é. nome artístico Joe Perry. Ok, pronto, está bem. mas já viste? Temos um descendente português na gênese do É, metal. É assim. é verdade. É. Os portugueses estão. É caminhos Pronto, a marítimos, gente percebe, sabes, é a gente música. é isto. Não, Uma, mas era só, lá, só, hard rock, não é? é, Aerosmith, pronto, é isso. só para tocar, para acabar aqui o tema dos Kiss, eles eram muito à frente naquela altura mesmo. Eles para já começaram com essa história das pinturas faciais e tudo. Eles próprios fizeram uma espécie de um filme, a gente já falou nisso aqui, em que eles eram tipo.
os quatro super-heróis, ou o que era. Um filme que era o Fantasma de não sei o quê, já nem me lembro bem. Mas Eles que é foram pioneiros nisto. basicamente é uma No- no- treta, mas na altura era muito. E eles nessa altura eles fazem uma coisa que nem era muito usual e que foi na altura considerado uma jogada de marketing inédita à altura, que foi eles de repente lançam quatro álbuns a solo dos quatro integrantes da banda. Uma coisa que não era assim, Não, não era a era banda, não normal. é? Não era normal. E os gajos estavam sempre a pensar Não, mais à frente, não é? os Kiss são outros que são pioneiros em tudo. Em filmes que a própria banda lança. Outro dia Uhum, falámos aqui estávamos a falar um episódio de filmes qualquer, falámos de um filme dos Metallica. Das primeiras bandas que lançou um filme foram os Kiss. uhum, Tipo um filme mesmo. E os Kiss e outras bandas também deram. hum, Há um filme também desta década que é o Spinal Tap, que é um filme que pronto, um filme de comédia sobre bandas, sobre bandas de digressão também. Epá, são bandas que a questão do marketing, do merchandising, quer dizer, do uhum. merchandising, os que são pioneiros nisso. Isto que a gente está a falar em episódios sobre bebidas, sobre, sei lá, sobre vender cuecas, sobre vender isto, sobre vender aquilo, os Kiss já faziam isto. É verdade. Eles já faziam isto tudo, mano. Isso Não, era tudo caixo, coisa. eles fazem e faziam. Aliás, Eles eles faziam e conseguiram. fazem. Caixões. As pessoas morrem, não é? E vão num caixão de esquiço. Tipo, Eles que era conseguiram mais que levar isso, não é? eles conseguiram levar para a música o que até então era só mais no cinema. Tipo, os action figures do Star Wars e não Action sei o quê, figures, olha. eles fizeram de uma banda. Né? Ter aquilo era quase o mesmo que ter os bonequinhos dos Kiss, era quase o mesmo que ter o Luke Skywalker na altura e o Han Solo. Os Não sei. instrumentos. No Hard Rock de Lisboa, há lá uma mesa que tem, logo ao lado da mesa, acho que é o baixo. Aquele baixo que é tipo tipo o machado. É o Machado. Aquilo é icónico, meu. É Aquilo é verdade. mesmo tipo impressionante, meu. Impressionante. Grande esquice. Grande É esquice, isso. pá. O que é que havia? Os AC/DC é outra banda que, não sendo, não sendo também puramente heavy metal, é uma banda que vai tocar muitas músicas, tem elementos de heavy metal. Nascem nesta década, na Austrália, formada por irmãos escoceses também, os grandes irmãos Young, Malcolm e Angus, e lançam logo grandes clássicos como o TNT, uma das Uhum. grandes músicas que vai influenciar imensos guitarristas ao longo da década, como o próprio Angus Young, não é? Chamar heavy metal aos AC/DC é um bocado esquisito, mas Não. eles têm muita influência de heavy metal e defini-los só como uma banda de hard rock, para mim, ainda é mais esquisito, ainda mais limitativo do que aquilo que são os AC/DC. Eu Sim, acho que sim. é verdade. Acho que sim, acho que sim. Outra coisa que apareceu na altura foi o AOR, o Adult Oriented Rock Ok, pensei que direcionado para agora ias adultos. falar de outra. Pensei que ias falar de outra coisa agora. Adult. Uma Não, revista. A calma, revista. calma. Não sei se a É, revista Playboy por acaso foi para essa se altura. calhar já, não sei, não Já foi. sei. Não Não sei se sei. já havia Silicon nessa altura suficiente Não para. sei se já tinha sido desenvolvido. Mas não, estou a falar de Adult Oriented Rock ou Album Oriented Rock. Eh, Basicamente era o rock direcionado para adultos para a rádio. Foi uma fusão entre o rock, o hard e o progressivo. E basicamente, para não estar aqui com muitas, eram aqueles refrões fortes, apelativos, aquela música mais, se calhar, o que se pode chamar talvez o rock mais comercial. Eh, Eu pensei que ias dizer o rock para fazer bebés, já que estavas a entrar por Também, essa. também pode ser por aí, também pode ser por aí, é uma boa definição. E pronto, isto, basta vocês pensarem em bandas como os REO Speedwagon, os Foreigner, os Journey, que é que hoje em dia ainda na canto Don't Stop.
Da Vive. Temos essa, tens vários. Temos o More Than a Feeling, acho que é Hum, dos Boston, né? Se calhar, pronto. sim. Temos aqui muito bacurada, de certeza. Mas, É, eh, é capaz. mas pronto, o I Wanna Know What Love Is, coisas assim. I wanna know what Ah, the love e is. essas, isto tudo para dizer que estas bandas vinham mais tarde. Podem estar a pensar, não, está bem, pronto, este AOR, estás para aí a falar, não sei o quê, mas este tipo de música, esta música mais, este rock mais comercial que dava depois para ser um hit na rádio, veio influenciar bandas como Def Leppard, Bon Jovi, assim, desse género, que não se pode considerar aquele heavy metal pesado, mas que estava ali a tocar e era hits atrás de hits, não é? Que é que não conhece Bon Jovi e Def Leppard. Oh, Def Leppard são uma das bandas que faz parte, já falámos aqui, da New Wave of British Heavy Metal. É verdade. Ou seja, para já, o New Wave of British Heavy Metal era um conjunto de bandas do, da British, né? Uhum. Britânicas, que traziam o heavy metal para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, né? Bandas como os Saxon, bandas como os Def Leppard, bandas como os Iron Maiden. Os Def Leppard, só há duas palavras para os Def Leppard: Hysteria e Pyromania. Uhum. Está tudo dito. Nenhum destes álbuns, por acaso, só na década de 70, mas não interessa. Portanto, mas é uma banda que influenciou muitos subgéneros de metal. É uma das minhas bandas favoritas. Eh, Há muitas. Os Iron Maiden. Outra aqui é os grandes, e temos que falar nesta, que é Sim, os estava a grandes deixá-los Iron para o Maiden. fim. É Pronto, isso. mas eu vou já nesta, que é uma instituição, é outra camada do bolo metaleiro. Outra. Uma camada que nunca pode desaparecer, porque os grandes Iron Maiden, formados, diga-se de passagem, na noite de Natal de 1975, É belo verdade. presente de Natal que tivemos aqui, e pá, Os Iron Maiden que eram muito bons a fazer coisas nos dias de Natal. Por exemplo, a despedir também vocalistas. despedi. Eles gostavam Coisas. muito de Natal, era uma época para eles, adoravam, pá, não sei. O É isso. que é que vamos fazer hoje? Fazer uma banda. O que é que vamos fazer hoje? Despedir um vocalista. O que é que... O que é que vais Só para ser fazer? diferente. É isso, é isso. Ah, Mas é sim, verdade, pá. os Iron Maiden Até, que até os dias de hoje, meu. até os dias de É mesmo. hoje eles Black Sabbath, influenciaram tudo. Judas Priest. Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. Pai, queria meter Metallica aqui, mas acho que é mesmo Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. Estas três bandas, Os, pá, não, os não há Iron como. Maiden, os Iron Maiden ainda conseguem hoje em dia ser uma influência enorme. É impressionante ver uma banda que começou nos anos 70 e a gente já está em 2022. E Sim, hoje lançaram um álbum no ano lan- passado. lançaram ao ano Sem passado. jutsu. Sem jutsu. Exato. E Foi o ano passado, foi este ano. Foi foi o o ano ano passado. passado, foi o ano passado. Ah, epá, não há muito a dizer em relação a Sim. eles. Eles entrevistaram. Eles, não sei onde é que fui buscar esta agora. Eles influenciaram o heavy metal, o heavy metal sei lá, mais puro. O power metal vai buscar muito a eles, a parte mais melódica, a parte mais aquele instrumental mais melódico das guitarras e tudo. Uh, eu acho que não há o Iron Maiden por muitas bandas, e se vocês pensarem bem, há todas as bandas clássicas a gente consegue dizer, olha, este sou a Black Sabbath, este sou a Dio, este sou a Judas Priest. Eu não conheço nenhuma Hum. banda que consiga dizer estes são Iron Maiden. É verdade, pá, por acaso é. Não é? Não é fácil. Não é fácil ir buscar Será? aquela. Não sei, pá. Será que. Tanto Olha, baixista, tanto excelente baixista que tem, nenhum vai buscar aqueles acordes do Steve Harris. A gente fala aqui de muito. Às vezes fala de um baixista ou outro que toca. Ainda outro dia estávamos a falar de Lemmy que tocava o baixo como se estivesse a tocar a guitarra, mas depois vamos ao Steve Harris e ele toca o baixo quase às vezes quase que dedilha o baixo, e dedilhar não é aquele dedilhar normal de tocar baixo, é dedilhar como se estivesse a tocar a guitarra.
e aqueles É acordes todos. um dos maiores de sempre E mesmo. ah, até hoje, epá, sinceramente, não consigo encontrar nenhuma banda que, apesar de apresentar influências de Iron Maiden, consiga a sonoridade sequer lá perto. E isso diz muito para mim. Sim, é Eu verdade. lembro-me eu lembro quando, eu lembro quando se fez quando chegou a vir a passagem do século XX para o XXI, houve muito essa votação de qual seria a melhor banda de metal do século XX. E os Iron Maiden eram sempre indicados como um potencial vencedor. E eu até já digo do século XX e do século XXI. Eu consigo pôr sem problema nenhum os Não, Iron século Maiden lá em XXI ainda cima. não, ainda século XXI Não vai vir mais, não vai vir mais, não vai vir melhor, não vai. ainda faltam 60 anos, 80 anos. Não vai aparecer Não vai, melhor. não, está aqui. Eu estou aqui, o profeta Nuno, O profeta Nuno Melo já está aqui. estou aqui a dizer que não vai aparecer. É incrível, pá. Não, mas é como isto. Há mais de 30 anos. Aliás, sei lá, há montes. Façam as contas, como dizia o Guterres. É verdade. 1975, é. Incrível como os Iron Maiden ainda influenciam muitas bandas atuais com o seu som. E é isto, mas vieram nesta onda atravessaram o Atlântico e vieram nesta onda do New Wave of British Heavy Metal com os tais Def Leppard, com os Saxon. Pá, muitas bandas de clássicas e que ainda e continuam, os próprios Saxon lançaram há pouco tempo um álbum que a gente falou aqui que era o Carpe Diem. Portanto, Uhum. ainda estão a lançar álbuns, influenciaram bandas desde os Motley Crue, desde os Metallica, desde os Pantera, influenciaram tudo. São bandas seminais de heavy metal e que também trouxeram, por exemplo, como os Venom, outras bandas que acabaram por ser quase as primeiras ou pioneiras de outros movimentos de metal, como o black metal. Os Venom são a banda original do black metal. Ou seja, tudo bandas dos anos 70, tudo bandas que tiveram grande influência nas bandas atuais. Sim. E outra É banda, isso. outra banda desta dos anos 70 que dos máximos podemos considerar um rock clássico, não é metal, mas que eu acho que também pode ter influenciado aqui alguma coisa, que são os Dire Straits. Grande Dire Straits. Pá, eu continuo a dizer que se vocês pegarem naquelas músicas mais clássicas dos Dire Straits e derem distorção àquela guitarra, aquilo, há metal que não é tanto metal. É É, verdade. o Sultans of É, Swing, tocado com distorção, epá, desculpa lá. eu Aquele. sei, será que há alguma cover? Não Se sei se há calhar, alguma se cover. calhar, se calhar. Mas sim, eu acho que essas bandas assim, e estamos a deixar para trás Imensas. bandas que não são consideradas, mas que influenciaram isto tudo. Doors, Uhum, Ramones, etc. uhum. Aquelas. Ah, isso, agora estavas a falar um bocadinho o grande Lemmy. Uhum. Outros também, que a gente falou no último Sim, os episódio, não é? Motorhead, os Motorhead. O Motorhead foram criados nesta década, 1965, aos 30 anos de idade. Hã? O Lemmy criou os Motorhead aos 35 anos de idade, tinha estado nos Hawkins, também desta década, e só parou de tocar 15 dias antes de falecer. É obra, neste caso, obra de Deus. Pronto. Eh, Motorhead é outra banda que não tem, ou também habita um espaço que não é muito definido na categoria musical. Ou seja, entre o punk, entre o metal, entre o hard rock, está ali no meio. É todas e não é nenhuma. É É muito, verdade. muito, muito porreiro também. Isso é, Porreiro, isso, o grande isso, Motorhead. isso é interessante, isso é muito interessante, porque eles, 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 eles como ainda estavam em fase de definição, hoje em dia é difícil dizer ao certo o que é que eles tocavam, mas soava Uhum. sempre bem. Não é? É, Não é verdade? Grande Lemmy. Grande Lemmyzão. Epá, é e isso. já falamos aqui um montão daqui de bandas de o final da década, pronto, acaba com a tal mudança numa das powerhouses do metal, que é a saída do Ozzy, dos Sabbath, e a entrada do Ronnie James Dio lá.
Ahm, o Ronnie deu-nos deu-nos 3 álbuns no Sabbath, mas claro que o Heaven and Hell é a obra-prima. E depois a próxima década, que já estamos aqui, vocês já podem pesquisar aí na nossa categoria de episódios, nossa lista de episódios. 1980 começa com coisas como a morte do Bon Scott no JCDC, Uhum. com grandes álbuns que vão sair nesse início da década, Back in Black, o primeiro do Iron Maiden, tantos British Steel, tantos álbuns que é nesse início. Mas é só pesquisar o nosso episódio sobre os loucos anos É isso. 80 que está lá tudo. Álbuns, Tá lá. álbuns, álbuns para ouvir dos anos 70. Temos Machine Head, Machine memória. Head, Love Drive do Scorpion. Love Drive, do Scorpion também, muito fixe. Temos, os Sad Wings of Destiny dos Judas. Fiz aqui uma vistazinha. Sim. Temos Black o Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath ou também Paranoid. temos, já chego lá. Temos o Long Live Rock and Roll dos Rainbow, já falámos dele. Uhum. Schools Out do Alice Cooper, Ok. que é o rock mais coisa. O Overkill dos Motorhead. Quem é Motorhead. que não conhece o Overkill? Temos um que eu por acaso estou a ver daqui, que está a vir por trás do Zé, que é o Highway to Hell de JCDC. How the Hell. Temos O dos Kiss, o o- Alive dos Kiss também. Este sim, mais que era fixe. o Machine Head já disseste, Paranoid dos Black Sabbath, Paranoid. o Hellbent for Weather do Judas, também é fixe. Temos que é melhor a gente não falar muito dele, o Black Sabbath, dos Black Sabbath. E, epá, entre muitos outros, temos muitos outros, mas estes se calhar devem estar Temos dos melhores, não é? Mas de ouvir este. isto há muito mais. E isto é a prova que aquilo que eu acabo um bocadinho como comecei, que é dizer que a gente fala muito do que os anos 80 é que são o ano do heavy metal. Não O ano sei, não, é. a década do heavy metal, mas 70 não lhes fica nada atrás, não é? Se calhar, Hum. se calhar a gente ainda, se for a pensar bem, eu já vi os Qual anos é que escolhias, não é? 90. Queres Sim, ver 60 ou 80? é Não era uma difícil. escolha fácil. Não era escolha fácil, exatamente. Por isso é que a gente tem o DeVorian que Por ajuda. isso é que a gente vai para trás e Quando... para a frente, não é? É isso. Espetacular, pessoal. É isso. Isto é É isso, como o pessoal. Zé disse, isto nem tudo cabe na redump e vocês. Não. A gente deu aqui uma chega e vocês vão, se quiserem, investiguem o resto. E alguma coisa que se lembrem que a gente tenha deixado para trás, que de certeza que ficou, ou alguma bacurada que tenha sido dita, que também pode muito bem acontecer. É bem possível. Já sabem, a gente é virem falar com a gente. Já sabem. Grande década. Década onde muitas das bandas atuais foram buscar influências. Década de grande qualidade. Vão ouvir estes clássicos mais antigos que o Nuno estava aqui a referir. E digam-nos já uma coisa. Já sabem onde nos encontrar, nas redes, no e-mail. Todo o sítio. Estamos por aí. É verdade. É só comentarem aí qualquer coisa. Obrigado por ouvirem. E para a semana voltamos, como vocês já sabem, que a gente não falha. Então, Estamos sempre por aqui e já temos o episódio no forno. vamos meter ali o fortíssimo. 666 graus. O DeLorean já está parado no alto da memória. E estamos prontos. E estamos prontos. Já temos mais placas de memória AMP Preparadas, não para é? vender preparadas. Isto a gente é o supercomputador. A gente pode ir sempre juntando mais. Eu não sei se. Eu não sei se. Eu não sei Mas se. as nossas placas de memória já vêm cheias. Pô, é assim. Sim. A gente antigamente entrava, acho que já não aparece, mas entrava no Gmail e dizia não sei quantos mil, não sei de espaço e continua a crescer. É assim é as memórias do, É do, isso. do AMP. É assim. Continua a crescer. É verdade, pessoal. A gente está sempre cá para vos animar a cada semana com um episódio novo. E já sabem, se ainda não ouviram os episódios todos desde o início, é só ir às plataformas onde a gente está e ouvir os episódios Twitter lá para metal. trás. Exatamente. E ouvir os episódios lá para trás que também são muito fixe. É isso, pessoal. Então, muito obrigado e até para a semana e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleiros.